Boa noite. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Cá. Boa noite, Stefane. Boa noite, Adna. Me fala se vocês estão me ouvindo bem. Eu tô com um problema no meu áudio aqui. Ele não estava saindo. Agora me fala se vocês me ouvem. Deixa eu vou ficar com esse óculos. Não, esse óculos meu aqui ele não tá muito bem, tô. Já pensou para ver vocês? Eu tenho que fazer assim para ler aqui. Eu tenho que... Não dá. Gente, me fala aí, vocês estão me ouvindo? Abre as câmeras ou fala aqui no chat para eu saber se tá tudo ok com o áudio e com o vídeo. Me fala aí que eu quero saber. Me pontue. Ei, Nai, boa noite, Ah, lindona. boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo Sim, bem? estou sim. Ótimo. Você não pode não, neném. Eu vou só desativar aqui a câmera, porque tem que dar ordem aqui no neném, sabe? Olha Oi, lá, Cá, aquela boa noite, frente aqui. obrigada, viu? Oi, lindão. Alô, oi? Você não Tudo quer bem? ver? Pode mutar aí também. Sejam todas bem-vindas. Ei, Adna, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Maravilhosas? Então vamos lá, né? Nós vamos começar a nossa aula, essa nossa aula secreta. É, Deixa eu só ver aqui, está tudo certo aqui também. Então nós vamos. Travou, gente? Eu tô travada? Boa noite, boa noite. Começando aqui a nossa aula secreta. Me fala se eu tô travada, gente, ou se voltou. Ouvindo bem? Excelente. Vocês estão me ouvindo bem aqui também? Tô dando uma palhinha aqui pro Instagram, embora não vai ficar aqui no Instagram salvo e não vai ficar aqui o tempo todo, mas como eu sei que tem algumas pessoas que querem participar, eu coloquei o link lá nos meus stories, tá? Lindezas, vamos lá. Hoje eu resolvi fazer essa aula secreta, essa aula gratuita. Então, por quê? Algumas alunas da comunidade vêm me pedindo para poder. Karina, essa aula que você está dando bônus, essa aula especial, eu precisava de uma amiga minha, e ainda não é aluna da comunidade. Falei, olha, não tem como, né? A gente tem toda uma estrutura da comunidade, mas existem coisas que Deus tem trazido para mim que eu quero falar, ensinar, compartilhar com vocês. Então, eu abri essa aula, que é uma aula que vai subir depois para a comunidade, para vocês também chamarem as amigas de vocês. Então, quem está aqui no Instagram e quer participar da nossa aula especial da Masterclass, se você está aqui no Instagram, eu vou te dar uma oportunidade de você entrar. Nos meus stories tem um link para você entrar direto no Zoom, que é uma aula que nós estamos fazendo gratuita, uma aula bônus da comunidade. Eu estou disponibilizando para vocês como aula secreta. Por que secreta? Porque é aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui não vai ficar o tempo todo. Então, vai nos meus stories, entra no link do Zoom direto para cá, tá? Então, se você tem uma amiga, se você tem alguma pessoa que quer também, que você quer compartilhar com ela, porque qual é o meu objetivo?
Meu objetivo é trazer para vocês um aprendizado que eu recebi e que eu tenho aplicado na minha vida, que tem permitido que eu construa uma realidade mais próspera, com mais leveza, mais próxima daquilo que Deus quer para mim. E isso tem feito toda a diferença. Então, hoje nós vamos aprender algumas virtudes que são nada mais do que comportamentos e estilo de vida que a gente precisa desenvolver e alguns destraves que a gente precisa fazer de uma vez por todas se a gente quer mudar a nossa realidade. Então, para aprender isso, vocês vêm aqui, vai lá nos meus stories, entra lá no link direto do Zoom, tá? Para você poder participar. E você que está aqui, se quiser compartilhar o link do Zoom, você está lá no grupo da comunidade, ou está no grupo da aula secreta, e quer chamar uma amiga, fala, vem participar de uma aula comigo, porque a princípio a gente não vai liberar o replay, só para quem é aluna, vai subir lá na plataforma depois como bônus. Mas para quem não é aluna da comunidade, isso a gente vai fazer a aula e a princípio a gente não vai ter replay, a não ser que mude, né, gente, essa semana, né? E a gente pode mudar se a gente quiser, mas a princípio não é esse direcionamento que eu tive, ok? Então vamos lá? Vamos começar aqui. Eu vou comprar. Aqui, quem está no Instagram não vai ver a minha tela, né? Por isso que você tem que vir para o Zoom. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Me fala, gente, vocês estão bem? Vocês estão bem? Como é que foi o fim de semana? Estão animadas? Me fala se vocês estão animadas, gente, para esse momento aqui. E me conta aí, o que que você veio buscar aqui hoje? O que que você veio aprender aqui hoje? O que que te trouxe até aqui? Que fez você disponibilizar o seu tempo e estar aqui comigo? Compartilha aqui no chat. Eu quero saber o que que te trouxe aqui hoje. O que que você veio? Ouvindo bem? Tá bom, tá joia, Adna, vai lá. Me fala aqui, por que que você veio? O que que você veio buscar? É muito importante que a gente. Boa noite, Elisete, Juscelia. Vem para o Zoom, entra. Vocês que estão entrando aqui agora, vai lá nos meus stories, tem no último story lá, aula secreta, o link do Zoom. Você já vai entrar direto aqui na aula, porque daqui a pouco eu vou fechar, tá? A gente vai aprender hoje as virtudes e os destraves que a gente precisa fazer para a gente realmente ser próspera na vida. Ei, lindona, vem para cá. Então, coloca para mim o que que você veio buscar aqui. Por quê? Eu sempre faço essa pergunta porque a gente precisa sempre ser intencional na vida. Se a gente quer construir uma nova realidade, a gente precisa primeiro começar sendo intencional. A gente precisa entender por que que eu vim aqui, por que que eu quero aprender isso, por que que é importante, né? Às vezes você caiu aqui de paraquedas, você é a amiga de alguém, né? Você está aqui no Instagram, nunca me ouviu. Então, eu quero hoje te ensinar algo importante para te ajudar a crescer, evoluir. Porque meu papel aqui é fazer você evoluir, é você viver uma vida melhor. Meu papel aqui é fazer com que você saia dessa aula melhor, entenderam? Então é importante. Escreve para mim no chat assim, Karina, o que que eu vim buscar? Eu vim buscar conhecimento, eu vim buscar destrave, eu vim porque eu sou curiosa. Eu vim aqui porque me deram de presente esse link. Me fala que eu quero saber. Enquanto isso, antes de eu te falar qual é o meu objetivo aqui com você, estou esperando vocês responderem, tá? Eu vou tomar uma água. Destrave na carreira profissional. O que mais? Muito bom. Obrigada, Adi, por você compartilhar. Me fala aí, o que que vocês querem? Vim porque te admiro e quero conhecer mais seu trabalho. Maravilhosa. Vem para cá, Elisete. Entra aqui no Zoom. Pega o link e entra para você poder participar da aula aqui. Daqui a pouco eu vou encerrar no Instagram. Beleza, gente. Então, eu vou falar para vocês quais são os meus objetivos aqui. Hoje eu quero que a gente vai descrever o que que é essa. Porque qual que é o tema da nossa aula de hoje? Quais são as virtudes e os destraves necessários para a gente viver o extraordinário de Deus, para a gente poder viver uma vida mais próspera. Então, para que eu seja uma mulher que marca essa geração, uma mulher que prospera. Não conseguiu? Uai, gente. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Peraí, gente. O link na minha bio. Peraí, eu vou fazer o seguinte. Gente, me dá só um minutinho. Deixa eu tentar colocar o link aqui na minha bio de novo. Peraí. Já volto, hein, gente? Não vai embora, não. Peraí, meninas.
Engraçado. Uai, tá certinho. Né, gente? Eu não sei porque que elas não estão conseguindo entrar, não, mas tá aqui certinho, ó. Vou colocar o link aqui, ó. Masterclass, link. É porque algumas não estão conseguindo entrar, gente. Se alguém lá no grupo da aula falar que também não está conseguindo entrar, vocês me dão um help lá na comunidade. Ó, coloquei aqui direto. Agora, se não entrar, não entrou. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa aula aqui. Pronto. Então, pronto, meninas, desculpa, tá? Então, olha só. Então, o meu objetivo é, primeiro, a gente precisa ter essa clareza do que é essa vida, né, próspera, e que plano é esse de Deus para nós, que eu estou sempre falando, quem veio pela palestra, ou quem veio agora nos últimos conteúdos, quem está na comunidade, sabe que a gente tem falado muito sobre isso, sobre existir um plano extraordinário para as nossas vidas, um plano que Deus fez para que a gente pudesse acessar e viver, só que a gente às vezes fica patinando por alguns motivos. E hoje você vai ter que sair daqui com mais clareza, com um diagnóstico, inclusive, quais são esses motivos, tá? Ó, entre no link, meninas do Instagram, entre no link do Zoom que está lá na minha bio. Tá? Vou colocar aqui, está na bio. Coloquei o link do Zoom lá para vocês, tá? Porque daqui a pouquinho eu vou fechar aqui para ficar mais atenta às meninas aqui que já vieram para cá. Então, o que acontece? A gente vai sair daqui. Primeiro, a gente entendendo o que que é essa vida próspera, qual é esse plano que Deus tem a nosso respeito, que a gente às vezes não está acessando. A gente vai sair daqui compreendendo coisas que eu tenho aprendido, quero trazer para vocês quais são essas virtudes e esses destraves que a gente precisa viver. Então, algumas coisas que eu tenho aplicado na minha vida e algumas coisas que eu recebi até como conteúdo, como ministração, como, sabe, leitura mesmo da palavra. E depois falar com vocês quais são os passos para a gente poder alcançar. Isso ajudaria vocês? Me fala aí. Então, se você quer viver o extraordinário de Deus, se você quer viver um novo plano de Deus na sua vida, a primeira coisa que você precisa olhar é para analisar a sua vida e perceber o porquê que eu não estou alcançando isso, por que eu ainda não vivi. Porque se eu tenho 35, 40, 50, 60 anos, 20, e eu percebo que eu já estou fazendo algum movimento, mas eu só parece que me esforço, parece que eu nunca chego, a gente precisa parar de viver essa vida automática e analisar aonde a gente precisa ajustar. Primeira coisa, eu sempre falo que a gente precisa estar consciente de quem nós somos, do que a gente quer, para a gente poder se mover. Mas nós também precisamos estar conscientes do que nós temos de potencial para que a gente possa usar isso a nosso favor. E também o que a gente tem de limitação que a gente precisa se desenvolver, tá? Então, hoje você vai sair daqui sabendo o que são essas virtudes e como desenvolvê-las, para que você libere esse plano de Deus para você de uma vez por todas. E não é porque você vai dar uma de Jacó lá e vai, né, brigar com o anjo, não. É porque Deus está esperando mesmo você acessar, mas ele precisa que você esteja pronta. Por que que eu estou falando isso com vocês, gente? Deixa eu compartilhar algo com vocês, tá? Então, para você que ainda não me conhece, eu não sei que quem me conhece, hoje eu sou, né, eu trabalho como mentora de mulheres, eu sou líder da comunidade MVP, sou especialista em novas escolhas profissionais. E isso tudo que eu construí nesses últimos anos, né, ele só foi possível através de um movimento mesmo de autoconhecimento e cada vez mais eu percebo que existem algumas coisas no meu comportamento, na minha postura, em quem eu sou, que eu preciso melhorar e ajustar, que cada vez que eu faço isso, libera uma oportunidade, ou uma porta, ou um acesso àquilo que Deus já está disposto a me dar. O que eu mais percebi na minha vida nos últimos tempos é que por muito, muito tempo eu quis fazer as coisas de acordo com a minha vontade, com o meu desejo,
com os desejos do meu coração. E por conta dessas minhas escolhas e decisões e distrações, eu sempre estava fazendo muitas coisas com muito esforço, e o resultado que vinha, que era um resultado às vezes bom, de acordo com o que as pessoas falavam, e às vezes não era bom, não me deixava satisfeita. E aí eu comecei a compreender que eu precisava de desenvolver algumas coisas que eu não estava, que eu estava deixando de lado. E nos últimos 2 anos, principalmente, e no último 1 ano, de forma bem mais específica, por perceber que nesses últimos anos eu desenvolvi essas capacidades, essas virtudes, e como que isso possibilitou que hoje eu estivesse onde eu estou. Então é sobre isso. Por que que eu quero trazer isso para você, gente? Porque eu não sou baú. Eu não quero guardar nada para mim. Vocês entendem? Eu falo isso na comunidade, eu falo isso com as minhas mentoradas, eu não quero guardar nada para mim. O que eu tenho, eu quero me disponibilizar para vocês. Só que, claro, que cada passo que vocês dão vai dando a vocês certo acesso, né, a um conteúdo, a mim. Por quê? Porque isso gera equilíbrio, né? Por exemplo, a Nai tem uma confeitaria, ela é doceira. Ela sabe fazer muitas coisas maravilhosas, doces maravilhosos, mas ela não vai disponibilizar de graça tudo que ela sabe. Algumas coisas ela vai fazer estrategicamente, ela vai dar de presente, ela vai ofertar, ela vai honrar uma pessoa com aquilo que ela faz. Outras coisas ela vende, ela faz parcerias. Por que que eu tô falando isso? Porque aqui, por exemplo, por que que eu não vou ficar fazendo essa live hoje? Porque isso é um conteúdo inédito da comunidade. Eu resolvi disponibilizar para vocês, porque eu tenho uma oportunidade no final para falar com vocês. E eu quero fazer na aula, no Zoom, porque aqui no Zoom eu consigo enxergar vocês, tirar suas dúvidas. Aqui eu não vou fazer. Então, estou trazendo algo para que vocês deem um passo, subam de nível. Então, existe um passo a passo, existe um caminho, existe algo que vocês precisam desenvolver e destravar para vocês experimentarem um novo nível na vida de vocês. Senão, vocês vão continuar com muito esforço, executando muito, fazendo curso às vezes aí, outras coisas, pensando que isso vai resolver um problema que é interno, que é do nosso caráter, que é da nossa personalidade, que é da nossa identidade, tá? Então, eu hoje, o que eu de verdade acredito, essa é a premissa do meu trabalho, que o segredo de uma vida plena e feliz é você viver de forma autêntica, expressar isso no mundo através do que você faz. Mas eu só vou conseguir expressar isso no mundo e fazer algo no mundo e ser bem-sucedida se dentro dessa construção da minha autenticidade, de quem eu sou, eu estiver como é que eu falo? Cumprindo alguns princípios. Se eu ficar ferindo princípios que são estabelecidos, por mais que eu tenha estratégia, conhecimento, inteligência, mentores e seja lá o que for, a gente não consegue alcançar os resultados que a gente deseja. Então, para a gente poder começar, o que que eu quero que vocês comecem a pensar? Meninas do Instagram, venham aqui para o Zoom. Entra lá na minha bio que eu vou abrir aqui para vocês entrarem, tá? Eu vou abrir para vocês entrarem, ok? Eu vou fechar aqui, ó. Tô esperando vocês aqui. Deixa eu só entre no Zoom. Pronto. Aí agora eu vou compartilhar com vocês, tá? Olha só. Deus colocou algo muito forte no meu coração nesses últimos tempos, e esse mês principalmente, e que eu precisava compartilhar com vocês. Vou até interromper aqui. Eu não sei quem que tá com a câmera aberta, tá? E eu precisava compartilhar com vocês, porque exatamente eu acho que aquilo que Deus traz para a gente, que de certa forma nos evidencia aquilo que a gente aprendeu, que a gente faz ou já fez, que deu resultado, a gente precisa compartilhar com o mundo. E eu agora entrando nesse novo lugar de mentorar mulheres, de ensinar mulheres com base na palavra, de uma forma bem clara, eu preciso que vocês entendam que Deus está chamando mulheres para um próximo nível. 2025 vai ser um ano de grandes colheitas, mas também vai ser um ano de muita semeadura. Então, a gente precisa primeiro entender qual é a nossa estação. Qual é a estação que nós estamos vivendo? Nessa estação, independente se você está semeando novas sementes ou colhendo, você, para mudar de nível, para mudar o seu resultado, para você melhorar algo que você já entendeu, que você está desejando viver algo novo,
a gente precisa olhar o que a gente precisa desapegar e o que a gente precisa desenvolver. Por quê? Deus, ele chama mulheres improváveis. Eu sou uma. Deus, ele chama e capacita depois. Ele não quer que você seja perfeita para viver algo que ele já tem para você. Ele quer que você seja disponível, né? E se for fazendo sentido para vocês, vocês vão me falando. Mas ele não vai entregar na sua mão algo que você não está pronta para receber. Ou que você não está pronta para fazer algo com aquilo que ele está te dando. Então, quando a gente pensa em uma vida melhor, uma vida próspera, uma vida plena, a gente precisa, primeiro, né, o primeiro passo é a gente começar a entender o que é essa vida próspera. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem aí comigo é: o que é ser uma mulher próspera para você? O que é ser essa mulher que marca uma geração? O que é viver esse extraordinário? Quando eu falo com você, porque você está aqui, porque quer destravar a sua carreira, ou porque você quer viver, você quer alcançar prosperidade, ou porque você quer viver esse novo tempo com Deus. Karina, eu quero entender melhor o que é esse plano. O que para você seria viver uma vida mais próspera? Você tem isso claro na sua mente? Fala para mim, se você tem ou não tem. Então, a primeira coisa que eu quero que você que pense é sobre isso. Se você tem isso na sua cabeça. Não, eu sei o que eu quero viver. Eu sei qual que é o próximo passo. Sabe? Eu sei qual que é, eu sei o que eu desejo. Fala para mim aqui e escreve. Agora é a hora de você começar aqui, gente, deixa eu falar com vocês. Eu sou uma pessoa que eu não acredito em nada, nenhum conteúdo que não exista um esforço da outra parte de fazer movimento. Como assim? Para mim, precisa sempre aplicar uma tríade: conhecimento, ação e processo. Então, aqui vocês vão ter acesso a um conhecimento. Eu vou precisar de uma ação sua aqui, porque você está na aula, você precisa estar presente de alguma forma. E para que isso se torne algo que vai gerar transformação na sua vida, você precisa aplicar. Repetir e aplicar, repetir e aplicar. Senão, você está aqui desperdiçando seu tempo. Ó, a Adna colocou: prosperidade está no centro da vontade de Deus, não tem falta. Excelente, uma ótima definição. E para vocês, o que é? Fala para mim. E por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque o que acontece? Muitas de nós, a gente acredita, a gente ora, a gente busca, mas a gente ainda se mantém travado em algum nível. Porque a gente não. Prosperidade é um estilo de vida. Mas nem tudo na nossa vida, o tempo todo, vai estar dando certo. Às vezes você é próspero em uma área, porque prosperidade não tem a ver só com riqueza, com dinheiro. Mas em outras áreas você ainda está patinando. Só que a prosperidade, ela é um estilo de vida. É isso que eu quero que vocês entendam. Ser próspera, ela é uma escolha. Você escolhe ser escassa, ou seja, viver na falta, e ser próspera, que significa o que a Adna colocou aqui, que é não ter falta. Deixa eu ver o que mais vocês falaram. Não ter falta. Isso, eu entendi. Vocês entenderam? Então, existe esse entendimento. E aí, hoje, o que eu quero que você entenda é que você vai sair daqui com com uma fórmula. Gente, eu estou numa fase de fórmula, tá? Nayane participou da minha palestra, eu entreguei uma fórmula, que eu vou entregar uma outra, parecida, que complementa aquela. Por quê? Essa daqui, ó, que vocês vão sair daqui. Então, anota esse aí no seu caderno, tá? Anota essa fórmula. 9 menos 3 é igual a J 2911, tá? Entenderam? Anota aí. Então, por que eu resolvi fazer isso dessa forma? Para ficar um aprendizado para vocês vai ficar mais claro, tá? Então, a primeira coisa, você precisa ter clareza do que é essa vida ou essa definição de uma mulher próspera para você. O que para mim eu defino assim como uma mulher próspera também? Sabe que para mim são mulheres que rompem barreiras, né? Deixa eu até voltar aqui, ó. É uma mulher que se destaca
Mas não é uma mulher que se destaca de acordo com os padrões desse mundo. A mulher próspera, ela é uma mulher que tem uma força, mas ela não é uma força que ela faz na força do braço. Ela é uma mulher que tem forças que estão conectadas com virtudes que Deus já colocou, só que ela precisa aprender a ativar ou desenvolver. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque nós vivemos num tempo, e a gente vive à sombra da comparação. E por muitas vezes a gente se comparar, a gente começa a definir a prosperidade, o nosso objetivo, o nosso sonho, a nossa meta, de acordo com o que o outro define, que é o que a gente deve alcançar. Então, quando a gente faz isso, quando a gente se compara, a gente começa a sair de um lugar daquilo que Deus tem para nós, porque para cada um ele tem algo. É claro que existe alguma coisa no nosso consciente coletivo, ou seja, que a gente define como algo que seja próspero, que é não ter falta. Mas não ter falta do quê? O que que você não, para você, não é passível de ter falta. Então, essa fórmula aqui, ó, que eu estou entregando para você, meninas, eu coloquei o link lá do Zoom lá na minha bio, tá funcionando direitinho, tá? Essa fórmula que eu estou entregando aqui para você é a fórmula do que você vai aprender aqui comigo hoje, tá? Que eu vou ser o mais objetiva possível, porque essa aula aqui é uma aula para te despertar. Então, 9 menos 3 é igual a J2911. Anota aí que você vai entender agora o que que significa. Então, primeiro eu vou trazer para você a minha definição de ser uma mulher próspera. E essa definição de ser uma mulher próspera está nesse texto aqui de Jeremias 17:8. O que que aqui fala na palavra? Que uma mulher próspera, para mim, tá, gente? Se vocês quiserem tomar isso, fala, vê para mim, vê se faz sentido para vocês, tá? O que que define ali? Para mim, esse texto que define a prosperidade que eu gostaria de ter, que eu estou tendo e quero manter. Ele fala assim, ó, uma mulher próspera é aquela que é como uma árvore plantado junto a um ribeiro de boas águas, que estende as suas raízes em profundidade. É uma árvore que não se aflige quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas e ela não sofre ansiedade durante um ano de seca, nem deixa de dar frutos. Essa versão desse texto, gente, está na King James, tá? Que é uma outra Bíblia. Eu tinha separado a minha leitura na Nova Versão Internacional, só que minha Bíblia ficou lá dentro. Então, mas o que que ele fala para mim? Que é essa definição, que a mulher próspera é uma mulher que ela está no ambiente, no lugar. Olha só o que que define para mim. Ela é uma mulher que está no lugar certo, num ambiente onde ela é nutrida e que as suas raízes são profundas e que elas se nutrem daquilo que vai mantê-las viva, e que quando vem o calor, ou seja, o desafio, os obstáculos, o momento de seca, ela não sofre, olha aqui na King James que fala, não sofre de ansiedade. Por quê? Porque as suas folhas continuam verdes e ela continua dando fruto na estação certa. Vocês entendem? Se imagine como uma árvore assim. Por quê? Nós que temos esse entendimento do que a gente precisa desenvolver e aonde nós precisamos nos nutrirmos para que a gente construa uma vida próspera e plena e abundante. E aí eu só acredito que isso acontece em Deus, quando Deus está na jogada, né? Então na fórmula ali tem Deus. É, A gente não fica à mercê das circunstâncias, a gente não fica à mercê do que os outros falam. Entende? Então, eu acredito de verdade que isso é super possível através do que vocês vão aprender aqui hoje. Agora eu vou desligar, tá, gente? Não vou ficar aqui mais no Insta, não. Entra lá no link da bio. Então, o que que nós vamos ver agora? Primeira coisa, anota aí. Quais são as 9 virtudes que você precisa desenvolver? Ô, gente, deixa eu ver aqui, ó. Quais são, então, essas 9 virtudes? Porque aqui, ó, lembra da fórmula? Vou voltar aqui. A fórmula. Presta atenção nessa fórmula. Agora eu vou falar para vocês o que que significa. 9 virtudes menos 3 obstáculos, impedimentos, é igual Jeremias 29:11. O que que diz esse texto?
que Deus sabe os planos que Ele tem para nós, que é de paz e prosperidade, para nos dar esperança e futuro. Então, o que Deus fala para gente? Existe um plano de paz e prosperidade, tá? E como que a gente vai alcançar esses planos? Existem alguns caminhos, algumas fórmulas, e uma delas é essa aqui. Você precisa desenvolver essas 9 virtudes e você vai precisar eliminar da sua vida esses 3 obstáculos. Estão prontas? Estão preparadas? Ô, Daiane, aqui para mim não tá travando. Tá travando para mais alguém? Fala aí, tá? Me fala aí. Então, essas virtudes aqui, gente, são virtudes que são os fundamentos dessa mulher próspera, que são os fundamentos de uma vida de uma pessoa, homem ou mulher próspera. Eu vou trazer aqui mulher porque eu trabalho com mulheres. E eu também sou uma. E eu vou falar do que eu tenho aplicado e o que eu estou melhorando a cada dia. Então, tem virtudes aqui, gente, que eu também não desenvolvi, que eu estou em processo. Ótimo, Lude, obrigada, viu? Ô, Nayana, tá travando para você aí, ver a sua internet. Presta atenção. Então, tem virtudes aqui que você vai falar comigo. Essa aí eu tô bem desenvolvida. E o que eu quero, gente? Vou até estopar aqui, ó. Vou falar uma coisa para vocês. O que eu quero? Nós vamos olhar as virtudes, vocês vão fazer um autodiagnóstico, como eu fiz quando eu estava preparando quando eu tive acesso a esse conhecimento, quando eu li a Bíblia, quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender o que é, e aí eu pedi mesmo para Deus poder me revelar, o que eu já desenvolvi e o que eu preciso melhorar. Então, tem coisas, virtudes que eu desenvolvi, graças a Deus, muito bem desenvolvida, e tem outras que eu estou melhor. Talvez quando eu passo aqui as virtudes, você vai falar, Karina, não tenho nenhuma. E isso eu vou te garantir que é uma mentira. Por quê? Porque todas nós estamos desenvolvendo ou não, só que em níveis diferentes. Então, hoje eu quero que você pegue os 2 chicotes das suas mãos. Sabe esse chicotinho que você anda com ele na mão aí, se dando nas costas? Por conta da sua autocrítica exagerada? Hoje, agora, nesse momento, você vai pegar os 2 chicotinhos, vai pegar ele e colocar numa gaveta funda e deixar ele lá. Porque hoje é um dia de você trazer à consciência a verdade sobre o seu momento. E não de acordo com o que os outros falam ou que o seu sabotador interno fica soprando no seu ouvido. Combinadas? Então vamos lá. Então vocês vão anotar aí, ó. Nós vamos agora passar para as virtudes, ok? Quem tá pronta, fala aí, eu. Comenta aqui para mim, tô pronta, para eu poder passar para vocês as 9 virtudes. E eu quero pedir uma gentileza para vocês, tá? Vocês vão tirar foto e vão compartilhar lá nos stories, falando com as mulheres, vem para a aula que está muito boa, vem para... Por quê? Porque essa aula está sendo disponibilizada gratuitamente lá no Instagram também, não ao vivo. E fala com as mulheres sobre a aula, tá? Se fizer sentido para vocês. Se não fizer, não tem problema. Nem tudo que eu falo faz sentido para todo mundo e tá tudo bem. Então, vamos lá. 9 virtudes, gente. Você vai anotar a primeira virtude. O que é... Primeira coisa, gente. O que significa virtude para você? O que é virtude para você? Fala aí, por favor. O que é virtude para você? Qual que é a sua definição de virtude? Porque às vezes você fala, Karina, para você não faz sentido essa palavra, né? Eu vou falar sobre o que eu aprendi, tá? Virtudes, ela tem duas definições. A primeira definição de virtude é uma qualidade moral, é uma força, tá? Então, no conceito geral, o que está falando? Que é uma disposição interior, é uma força interior que molda o nosso caráter. Na perspectiva cristã, a virtude são os valores que refletem o caráter de Deus na nossa vida. Ou seja, é aquilo que nós demonstramos ou desenvolvemos que de alguma forma se aproxima daquilo que Deus deseja de nós. Por que eu estou falando de Deus aqui muito, gente? Porque hoje essa aula tem a ver com o que Deus espera que você desenvolva para você viver o plano dele. Ó, a Nayane colocou pontos positivos que conseguimos expressar o bem de todos. Isso mesmo.
Então, tem essas duas definições. Então, tem essas questões são pontos positivos, são qualidades que têm a ver com as qualidades de um caráter de uma pessoa. E tem também aquilo que tem quanto valor que reflete o caráter de Deus. E por que que a gente precisa falar sobre isso? Porque a prosperidade, gente, ela é divina. A abundância, ela já existe. A vida é abundante. A vida é abundante. Só que nós precisamos escolher a forma como a gente enxerga a vida. E o que está falando aqui? Que existem essas 9 características, esses pontos positivos, essas qualidades que a gente precisa aprender e buscar a desenvolver para a gente se tornar cada vez uma mulher que sobe de nível na vida. Porque senão a gente vai estar sempre desejando algo, só que a gente não alcança esse algo porque a gente continua fixada aqui nossa personalidade, nosso caráter. A gente quer ter muito dinheiro, mas a gente não aprende a fazer dinheiro ou manter o dinheiro. A gente quer ser feliz no relacionamento, mas a gente não melhora a nossa forma de comunicar. Fala para mim se está fazendo sentido para vocês, tá? A gente quer, por exemplo, melhorar como mãe, mas a gente não se coloca a se relacionar, ou a conversar, ou a estudar sobre aquilo ali que a gente tem desafios. Então, o que está falando aqui? A gente quer ser próspera, mas a gente não se dispõe a aprender qual é o que já está definido, descrito por aquele que criou a prosperidade. Entende? Então, quando eu entendi, e olha, eu vou falar com vocês, eu resisti muito tempo a isso. Porque eu sempre tive, por mais que eu falava que não era, mas eu percebi que eu estava vivendo uma vida muito arrogante. O que significa isso? Achava que eu sabia muito, entendeu? Aí, eu até estava lembrando a música do Skank, né? O homem que sabia demais, não sabia. Aí, mas eu era essa, sempre, Karina, eu tinha um apelido, gente, quando eu era uma adolescente. Era No Way, que era meu apelido, No Way I Know, ou seja, Karina I Know. Eu sempre sabia de tudo. Por quê? A gente tem a gente acha que a gente sabe demais, sabe? E eu quero falar com você que a gente não sabe muitas coisas, e tem muitas coisas que a gente acha que é bobagem, mas eu entendi que não é, porque quando eu apliquei, mas vamos lá, gente, anota aí. Primeira virtude. A primeira virtude que nós precisamos desenvolver em nós, que vai nos habilitar, nos capacitar e nos preparar para mudar de nível e para transformar nossa realidade numa realidade mais próspera, é a sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria não é simplesmente a gente ter o conhecimento de algo. É você ter a capacidade de agir com discernimento. Sabedoria, ela não é algo, é você ter um conhecimento e aplicar isso e isso se tornar seu. Então, é saber a hora certa de falar, a hora certa de se calar. É você aprender a tomar decisões alinhadas com Deus, alinhadas com esse plano. É você traduzir esse conhecimento em discernimento, ou seja, saber a hora de ir e de ficar, a hora de fazer ou não fazer. Faz sentido? Então, essa sabedoria que está falando aqui não é uma sabedoria simplesmente humana, porque a sabedoria humana a gente entende que é um conhecimento aplicado. Aqui ela está falando que é mais do que isso. Além do conhecimento aplicado, é esse discernimento que tem a ver com aquilo que Deus nos dá quanto direção. E aonde que quem aqui se considera sábia? Fala para mim. Lembra do chicotinho, tá, gente? Fala pra mim, Karina, eu me considero inteligente. Eu me considero sábia. Mais ou menos. Fala aí, de 0 a 10, o quanto que você se considera sábia? Fala pra mim. Gente, vamos lá, vamos aprender. Se a gente, isso aqui, ó, a gente tá começando, eu vou ser mais objetivo possível, que eu quero encerrar com vocês até 9h15. Então, dentre os 9 lá da fórmula, a primeira parte, é sabedoria. Ó, me considero inteligente, 9, sábio, 6. Ótimo. Muito bem. A Ludmilla é outro nível de consciência, né? Então vamos lá. Primeiro é sabedoria.
A sabedoria, gente, ela então, é esse conhecimento aplicado e direcionado por Deus que nos permite esse discernimento, ó, sábia, 6, beleza. Eu me considero uma pessoa sábia, mas eu não tenho essa sabedoria igual, por exemplo, e nem peço para Deus sabedoria como Salomão pediu, porque quando a gente pede algo, ele nos dá o desafio para a gente aprender, tá? Mas eu vou trazer um exemplo. A Esther foi uma das personagens que nós estudamos no estudo dirigido. Ela precisou dessa virtude para ela saber a hora de agir e a hora de esperar. Quando a gente estuda a vida de Esther, a gente vê que ela não era a pessoa mais forte, a mais experiente, sabe? Mas ela era uma mulher sábia que, por conta da sua sabedoria e estratégia, ela conseguiu atuar a partir do direcionamento de Deus, aplicar aquilo que Deus estava falando, e a partir disso ela salvou o povo judeu todo naquela época. Então, a gente precisa entender que tipo de sabedoria que a gente tem desenvolvido na nossa vida. A gente tem desenvolvido uma sabedoria que vem de Deus, que vai permitir a gente alcançar esse plano extraordinário, ou uma sabedoria humana, com base nos nossos achismos. Então, lembra que eu falei com vocês? Eu percebi que eu tinha era sabedoria humana. Era uma sabedoria que não era que não me levava a esse lugar para onde eu quero ir, que é estar no centro da vontade de Deus. Que é o que a Nai falou alguém falou sobre ser próspera, né? Então, essa é a primeira coisa, sabedoria. Você quer ter um exemplo para você saber como você sabe, estuda a vida de Esther. Sabedoria é essa que vem de Deus, que para o homem é loucura. Para nós é discernimento, tá? A segunda virtude, que, ó, repetiu a carta, gente, é obediência. Qual que é a segunda virtude de uma mulher que é uma mulher que se destaca no mundo, uma mulher que prospera sem se perder no caminho, uma mulher que é relevante para esse tempo e que vive os planos de Deus? É uma mulher que vive em obediência. Que obediência, Karina? Obediência àquilo que Deus tem trazido. Essa eu vou falar com vocês. Aí, observe. Essa eu já lutei muito. Obediência. O quanto que eu sou obediente. Aí você vai resistir igual eu, né? Gente, eu resisti tanto nessa tal obediência. Eu acreditava que eu era uma mulher obediente, no que se refere à obediência a Deus, tá? Não é ninguém mais. Não é o seu pai, sua mãe, seu marido, não. Obediência a Deus. Por quê? Porque se ele tem um plano e ele tem um caminho mais fácil e eu fico batendo cabeça, quando eu sou uma pessoa que entende o plano e obedece, mesmo não entendendo, esse plano ele funciona. A gente pode ver várias pessoas. Noé foi um. Noé não fazia ideia, nunca tinha visto chuva, recebeu um comando, acreditou e confiou, obedeceu e a família dele foi salva, né? Maria, mãe de Jesus, mesma coisa, né? Quando o anjo recebe, ela recebe o anjo fala que ela ia ser mãe, ela fala, mas eu ainda sou virgem. Ele falou assim, não, minha filha, você não está entendendo, vai ser algo extraordinário. E o que que ela fala? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra a tua vontade. Será que eu tenho será que eu tenho esse nível de obediência de falar, quando eu recebo um chamado, quando Deus me mostra aquilo que Ele quer de mim, eu falo, eis-me aqui a sua serva? E eu vou falar de mim, gente. Eu fiz isso no último ano. Vai fazer um ano, que eu ouvi um chamado, eu ouvi um direcionamento de Deus. Na verdade, tem um ano e meio, né? Mas é que eu resolvi obedecer tem um ano. E aí eu resolvi obedecer. E isso fez toda a diferença. Muitas vezes a gente quer viver o extraordinário, a gente quer viver uma realidade mais próspera, mas a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E a gente não obedece nem princípios que já estão estabelecidos, nem aquilo que Deus está nos dando quanto comando. Meu exemplo foi isso. Quando eu fui falar, a primeira vez que eu queria, que Deus me falou da comunidade de mulheres de propósito, eu falei, não vou fazer isso. Ninguém falou comigo que eu devia fazer isso. Uma pessoa não falou, a outra não falou, eu fui estudar, eu fui pesquisar, falou que eu não devia, porque não vai dar bom. E aí Deus falou: Olha, a única coisa que eu quero é que você me obedece. E o fato de eu falar, eu vou fazer em obediência, para testemunhar se é realmente isso é do Senhor, porque a pessoa fala, Karen, como é que você sabe que é de Deus?
Você ouviu, ele te deu um direcionamento, experimenta. Vai dar, se for dele, vai dar muito bom. Vai dar certo. Entende? Ele vai fazer dar certo. E vai fazer dar certo de uma forma que você vai ter certeza que não foi nenhuma outra pessoa, nem você, foi ele. Então, comigo foi assim, porque se der certo de uma forma que você daria conta, não é ele agindo. Entendeu? A palavra fala, agindo Deus, quem impedirá? Então, igual uma vez eu ouvi o André Fernandes falando, gente, eu nunca mais esqueci, ele fala o seguinte: a matéria-prima do milagre é o nada, entende? Para Deus atuar e operar um milagre na sua vida, ele não precisa de nada seu, ele já é. A gente quer que Deus opere um milagre na nossa vida, mas a gente fica dando jeitinho, sabe? Então é isso. Então, olhe para aquilo que Deus já te trouxe de direcionamento, ele já trouxe para você, já falou com você e você está aí resistindo. Ouve, pede a ele para revelar, pede para te mostrar. E eu sei que às vezes você já tem um direcionamento interno de que você deveria estar fazendo nas áreas que você está lutando e você não sabe se é isso mesmo. Pede, se está na palavra, gente, se está na Bíblia é para você fazer. Se não está contra aquilo que está descrito na Bíblia, é o direcionamento, vai lá e faz. Não fica patinando. Obediência, você obedecer, não é quando você ter certeza que vai dar tudo certo. Não, não é. Obediência é você ter o entendimento de que isso Deus está te chamando e você ir, com medo mesmo, tá? Terceira virtude, coragem. Ah, gente, essa virtude é uma virtude desafiadora. Porque as pessoas acreditam que o contrário de coragem é medo, e não é, é fé. Porque coragem é você agir apesar do medo. Porque a gente nunca vai deixar de ter medo, sabe? E na Bíblia, o que mais fala, né? Eu acho que a expressão que mais se repete na Bíblia é não temas, não temas, não temas. Fala assim, não tenha medo, né? E lá em Josué 1:9 fala que é a frase por exemplo, da minha mentoria, né? Seja forte, corajosa, e da comunidade, né? Mulheres fortes, corajosas e prósperas. O que que significa isso? É que você não precisa deixar de agir. Quando ela fala não tenha medo, nem desanime, ele está falando o seguinte: não fique parada por conta do medo. Medo nós vamos ter, porque o medo é uma emoção nossa, base, faz parte da gente. E aí, se eu for trazer um exemplo de uma mulher que tinha essa virtude desenvolvida e cumpriu o seu chamado e teve bom, foi bem-sucedida, a gente estudou, foi a vida de Débora. Débora era juíza e profetisa no tempo dela, e ela ainda foi à frente de batalha com um cara lá, com o líder do exército, porque ele não quis ir sozinho. Ele falou: só vou se você for. Ela falou: então bora. Meu nome é Bora. E Deus já nos deu esse espírito de coragem, de ousadia. A gente precisa avançar. E como é que a gente desenvolve coragem? Vocês sabem como é que desenvolve coragem? Indo, fazendo, se movimentando, sabe? Obedecendo. Não, a coragem não vai surgir do nada e descer no seu espírito aqui, ó. Virei mulher corajosa, não. Ela só vai ser desenvolvida a partir do que você se colocar em movimento. Então, quantas de nós a gente fica com medo de agir, de se posicionar, com medo de dar o primeiro passo? E aí eu quero falar, coragem não é a ausência do medo, é você agir apesar do medo que você sente. Então, eu ouvi alguma coisa, eu desenvolvi, eu entendi que é Deus me pedindo, eu vou obedecer, só que eu tenho medo. Aí Deus está falando, não tema, seja forte e corajoso. Não fui eu que te escolhi? Não fui eu que te chamei? Vai lá e faz. Beleza, gente? Vocês estão aí? Quarta virtude, perseverança. Perseverança é você permanecer no caminho apesar dos obstáculos. É você não se cansar. Né? Na Bíblia fala em Gálatas 6:9, que fala assim: não vos canseis de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Gente, e perseverança para mim tem sido essa virtude que eu tenho desenvolvida, e olha como é que é maravilhoso, né? Tem 8 anos que eu trabalho dentro do desenvolvimento humano, tem esse tempo que eu comecei a trabalhar com mulheres,
5 anos especificamente como mentora, como líder da comunidade, vai fazer um ano não, né? Final do ano que a gente abriu, mas como trabalhando dentro dessa perspectiva da comunidade, a gente vai fazer ainda um ano esse ano. Mas que eu quero te falar é o seguinte: muitas pessoas não acreditaram quando eu comecei a fazer esse movimento. Nem como mentora, nem como líder, nem como, sabe, de comunidade, nada. Agora que eu estou colhendo, que as pessoas se aproximam e falam: Ah, eu sempre acreditei em você. Ah, eu sabia que ia dar certo. E eu quero falar com você, Deus já sabe que vai dar certo, mas você precisa perseverar. Sabe? Aquilo que você já tem quanto visão, quanto desejo, Deus já te falou, já estabeleceu sobre a sua vida, você precisa perseverar. É continuar, mesmo quando você não está vendo os resultados. Ai, Karina, mas é muito difícil, porque eu preciso do resultado, preciso do dinheiro, preciso disso, preciso. Eu entendi, mas se você continuar, no tempo certo você vai colher. Talvez esse agora ainda não seja o tempo certo. Não era o meu tempo certo colher um ano atrás. Por quê? Porque eu não tinha algumas dessas virtudes, uma delas era a obediência. Eu não obedecia a Deus. Eu não era perseverante, eu era teimosa. Entendeu a diferença? Teimosia é você insistir numa coisa que não é aquilo dentro daquilo que Deus quer. Isso é teimosia. Perseverar é você manter firme naquilo que você já sabe que Deus já te chamou, que você tem clareza, mas você ainda não está vendo o resultado. E eu te pergunto, o que que aconteceria se você perseverasse um pouco mais naquilo que você já foi chamado? Eu perseverei, gente. Perseverei. Me deu umas distraídas aí, sabe? Eu fiz como Sara de Abraão, né? Porque o anjo veio e falou: Você vai ser um pai de grande nação, vocês vão ter filho. Ela era estéril, e ela falou: Bom, para cumprir essa promessa, eu já tô ficando velha, eu vou precisar dar um jeitinho. O que que ela fez? Ela pegou a funcionária dela lá, dormiu com Abraão e ela teve filho. Deus não deixou de cumprir a promessa, mas demorou mais tempo do que talvez precisasse, porque Sara ainda não estava com o coração da pessoa preparada para receber a promessa, que era Isaac. Vocês entenderam? Às vezes, você está sendo teimosa, Deus só quer que você persevere, que você mantenha firme naquilo que Ele já te chamou. Então, essa virtude é uma virtude que eu tenho, graças a Deus, eu tenho perseverado, e agora eu estou colhendo no tempo certo. E eu sei que você pode ser uma pessoa que já está em tempo de colheita, e pode ser pessoas que estão em tempo de semear. Então, em abril, eu vou convidar as mulheres a semear novas sementes. Eu vou semear novas sementes e vocês também, ok? Qual a quinta virtude, gente? Vamos lá. Generosidade. Essa aqui, gente, eu sempre me considerei uma pessoa muito generosa, mas eu vou confessar para vocês, eu preciso melhorar. Eu não tenho sido, porque a gente entra numa vibe de estratégia e muitas vezes a gente deixa de entregar coisas e fazer coisas, ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. E eu estou sendo muito vulnerável com vocês aqui. Eu sempre me considerei uma pessoa generosa, mas eu preciso desenvolver mais isso, ser generosa mesmo, ao ponto de me gastar para ajudar as pessoas sem pensar no meu negócio, sem pensar na estratégia, sem pensar em nada, simplesmente ir lá e fazer. Então, onde, por exemplo, na sua vida você tem um espaço de contribuição que você possa usar os seus talentos, mas que você não tem nada, que você não vai receber nada em troca. Isso é ser generosa. Entendeu? É você entender que não é sobre você, mas sobre você fazer pelo outro e a partir disso, sem essa intenção, Deus te honrar. Então, aqui, quando eu fui ver esses princípios, eu fiquei pensando: será que eu tenho sido um canal de bênção ou eu tenho segurado? Essa aula aqui, por exemplo, gente, ela é dentro da minha estratégia? Ela é. Mas eu resolvi entregar isso porque foi o que eu recebi. Então, eu vou entregar, estou entregando de forma gratuita, já que, enquanto eu estou dando aula, 3 pessoas me pediram para poder liberar a gravação, porque não vou poder assistir. E aí, eu senti vontade de liberar a gravação. Por quê? Por causa dessa palavra, dessa virtude.
Vocês entendem como é importante a gente fazer esse autodiagnóstico? A gente não para fazer esse autodiagnóstico. Eu entendi que eu não estou sendo tão generosa quanto eu poderia ser. E aí, gente, existem generosidades diferentes. Tem gente que tem mais generosidade financeira, dá o dinheiro. Tem gente que tem uma generosidade. Tem três coisas que a gente pode oferecer para o mundo, pensando a de serviço e generosidade: talentos, tempos e tesouro, né? Ou seja, você pode dar dinheiro, bens, coisas materiais, você pode dar o seu talento, se dispor a usar aquilo que você sabe, e o seu tempo. Então, se você está sendo generoso ou não, avalie o quanto que você tem dado desses três ou de um desses. Então, eu me dispus a dar meu tempo em uma obra aqui social, e o meu talento em outras áreas. Eu não tenho ganhos, mas sei que estou a serviço com aquilo que Deus já me deu, tá? Sexta, depois vocês me falam aqui qual que vocês perceberam, comenta aqui qual que você percebeu que é a virtude que você precisa desenvolver. Karina, essa aqui eu entendi que eu preciso desenvolver mais. A sexta virtude é a humildade. A humildade, gente, é uma virtude muito desafiadora. Por quê? A gente se considera humilde, mas a gente não é bem humilde, não. De verdade. Porque humildade é você reconhecer que tudo que você tem não é seu. Você recebeu. É reconhecer que a gente não tem nada. E a gente tem uma tendência egocentrista de achar que a gente é muita coisa. E eu, o tempo todo, eu fico nesse lugar de me colocar nesse lugar de, gente, eu não sou nada. Se não fosse por Deus, nada do que eu tenho colhido, se não fosse por Ele, mesmo eu tendo lançado a semente, quem faz germinar, florescer, dar frutos, não sou eu. Então, é você entender que você não é superior a ninguém. É você servir as pessoas sem esperar aplauso. É você estar disposta a usar, ser usada em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Aconteceu uma coisa tão engraçada, e eu vou compartilhar com vocês. Eu fui para. Eu sou líder do Ministério da Mocidade aqui na minha igreja onde eu congrego. Não tenho capacidade para ser, não me sinto preparada para ser. E aí eu falo, eu só me dispus a porque Deus me chamou para ir. Então eu fui. E aí eu fui. E aí eu fui mesmo, gente, pro acampamento dos meninos. Tô aqui com o meu joelho ferrado, porque eu pulei no acampamento dos meninos, igual jovem. Eu, né, achando que eu era jovem, pulei igual pipoca de carnaval. Pulei na piscina, fiz arruaça com os meninos, brinquei, joguei peteca, joguei. E aí, fiquei lá de chinelo, dormi no colchão, na varanda da casa, acordava de manhã, tava toda descabelada, acabada, fiquei sem voz. E eu fui dar palestra no início do mês aqui em Lagoa da Prata e para 300 mulheres. É lógico, vocês estão vendo as fotos lá no Instagram, eu estava arrumada, produzida, e um dos lugares que eu mais amo estar, uma das coisas que eu mais amo fazer é ensinar as mulheres aqui nessa aula ou no palco, numa palestra. E eu lembro que uma das meninas que foi para o acampamento chegou lá e falou assim, quando ela chegou, ela levou um susto. E aí, no final, ela veio falar comigo, pediu para tirar uma foto comigo, uma adolescente. Ela falou: eu cheguei, eu ouvi e gritei para minha mãe: é a Karina. Eu falei: nunca imaginei que você estava assim, que você fazia isso ou era isso, tudo. Olha só. E aí eu comecei a rir. É, porque eu falei assim, porque eu estava muito estragada, né, lá no acampamento. Aí ela falou, mais ou menos isso. Então, assim, ser humilde é você se colocar a serviço com o que você é, que você tem nos lugares, entendendo que você não é nada. O que você tem não é seu, você recebeu, inclusive os seus talentos e os seus dons. Então, a gente precisa tomar muito cuidado da gente sair desse lugar de vaidade, de achar que nesse movimento que nós estamos, de conquista, de ter, de fazer, de alcançar, é sobre nós, não é sobre nós. Então, humildade é você se colocar nesse lugar de entender que você erra, de entender que o outro às vezes vai saber mais do que você, de se colocar no lugar de aprendizado. Eu o tempo todo fico assim me colocando como aprendiz, pego as referências das pessoas que já estão no lugar que eu gostaria de estar, me coloco como humilde mesmo, de lavar os pés, sabe como Jesus fazia? É aquilo, é o exemplo dele, lava os pés. Sétima virtude, perdão. Essa aí eu estou melhor a cada dia.
E o perdão, gente, é uma virtude que não é só sobre o outro, é sobre você. Lembra da mulher do chicote? A gente precisa perdoar o outro, mas a gente precisa perdoar a si mesmo primeiro, sabe? É, a gente aprende que a gente precisa perdoar 70 vezes 7 as pessoas, mas a gente tem uma dificuldade enorme de se perdoar, porque a gente erra. E eu sou uma pessoa que fica muito difícil de lidar com os meus erros. Eu sou muito crítica, sou muito perfeccionista, por isso que eu falo que estou melhor a cada dia. Eu tenho muito mais facilidade de perdoar os outros do que me perdoar. Eu não sei vocês, depois vocês compartilham comigo. Mas para mim, o mais difícil é o auto-perdão. Tem algumas áreas que perdoar o outro para mim também é difícil, tá? Eu não vou compartilhar aqui com vocês, não. Lá com as alunas eu compartilho. E com as minhas mentoradas, mas aqui não. Mas tem algumas áreas ali que me pegam. Essa aqui eu sou resistente de perdoar. Deus precisa trabalhar muito em mim. Mas eu vou falar que dentro do perdão, o auto-perdão para mim é o mais desafiador. Só que se a gente não. E aí, na Bíblia fala, né? Que na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, ele está falando sobre perdoar, e que ele vai te perdoar na medida que você perdoa o outro, inclusive você mesmo. Então, vamos supor que você fez uma merda danada. Você mesmo fez uma coisa, errou pra caramba. Aí uma pessoa erra com você, você é toda legalzinha com ela, mas você não se perdoa, você fica sempre se dando chibatada. Então, perdão, gente, ele é uma porta que se abre. O perdão, ele é uma vez eu li que era o perdão, que o perdão é a chave de liberação de destinos. Por quê? Porque se você não se perdoa e não perdoa os outros, você fica fixada nesse lugar para sempre. Então, ele te liberta do passado e te prepara para o futuro. Olha que incrível. Como é que é o perdão aí para vocês? Me fala. Eu estou melhor a cada dia, tá? Não sei vocês. Oitava virtude, a gratidão. Gratidão, gente, não é só obrigada, não. A gratidão é um estilo de vida. A gratidão, ela é esse entendimento de estar em contentamento, mesmo que as dificuldades, as circunstâncias estão aí, te desafiando. Né? Eu lembro toda vez que eu vejo, eu lembro da situação de Silas, de Paulo e Silas, né, que estavam na prisão adorando a Deus, os guardas ficaram doidos. E é isso que acontece. Ano passado eu passei por um desafio, ainda estou passando, né, por alguns desafios, mas eu lembro que eu estava passando por um desafio muito grande e eu estava muito feliz com alguns ganhos, mas passando por alguns desafios. E eu lembro que eu fui compartilhar com uma amiga minha, mas eu estava super feliz e conversando com ela, ela falou: Cara, como é que você não está surtando? Eu falei, eu não estou surtando, primeiro, que eu confio naquilo que Deus tem para mim. E segundo, que eu sou grato por aquilo que eu tenho. Então, por enquanto, eu tenho isso. As outras coisas ele ainda não me proveu. Mas eu sei que no tempo certo ele vai prover. E isso não é um ser poliana, tá? A gratidão não é você ser poliana, né? Poliana do meu tempo, né, gente? Não sei do tempo de vocês. Mas poliana, aquela menina que estava sempre. Não, gente, poliana é você. Gratidão é sobre contentamento. É sobre você ser grata, sabendo que ele vai fazer e feliz pelo que você já tem. Nós temos uma dificuldade, eu vejo nas minhas mentoradas, né? A gente tem uma dificuldade enorme da gente ser grato pelas algumas pequenas conquistas. A gente só percebe que a gente precisa celebrar e ser grato pelas grandes coisas, mas pelas pequenas, sabe? Pela vitória de hoje, pelo que você conseguiu fazer hoje, resolver hoje, viver hoje. Gratidão é uma virtude de uma mulher próspera. Por quê? Você não vai receber mais se você não der conta do pouco que você já tem. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito será colocado. O que está falando? Se você é grata, para de murmurar, reclamar e você usa bem o pouco que você já recebeu, que pouco? Talento, dinheiro, que você tem, relacionamento, recursos. Se você é grata e você usa bem isso aqui, sobre o muito você será colocado. Nós estamos falando aqui de viver um novo nível na nossa vida, então é sobre isso. Nona e talvez a principal virtude, gente, uma fé inabalável. Por quê? E aí eu vou falar com vocês. Lembra que eu falei com vocês o que para mim é ser próspera?
que é ser uma árvore que está plantada perto de um ribeiro, que está sempre nutrido pelas águas e que ela não se abala com a seca e ela está sempre verde e dá fruto na estação certa. Só que a gente leu o versículo 8. Sabe o que diz o versículo 7? Ué, cadê, gente? Não está aqui. O versículo 7 diz o seguinte, que ele começa falando assim, sabe quem é essa árvore? A pessoa, a mulher que confia no Senhor. Fala assim, o homem que confia no Senhor e vive segundo aquilo que ele direciona, é como se fosse uma árvore plantada junto aos ribeiros. Vocês entenderam? Vou voltar lá no início. Que depois, olha aqui, ó. Se você tem uma fé, tem fé, se você confia no Senhor, tá lá no versículo 7. Se você é uma pessoa que acredita em Deus, você será como uma árvore plantada junto a um ribeiro, que não se aflige com o calor, que as suas folhas estão sempre verdes, que não sofre ansiedade quando vem a seca, a dificuldade, e sempre estará dando fruto na estação própria. Então, qual que é essa nona virtude, que é a principal? A fé inabalável. E o que que é essa fé inabalável? É sabendo que Deus vai cumprir, mesmo você não vendo. Que Deus vai fazer, mesmo você não tendo controle. Né? Nessa carta fala, ó, confiar no que não se vê e não se conhece. Caminhar com firmeza, mesmo que seja parecendo que você está na escuridão. Lembra da perseverança, que é outra virtude? O que Deus exige de nós é essa fé, esse acreditar, mesmo que você não enxergue ainda. Mas é se mover em confiança daquilo que Ele já te deu. Então, essas 9 virtudes são 9 qualidades que Deus está pedindo de nós para que a gente busque desenvolver, para a gente poder subir de nível. Não adianta você querer estratégias profissionais, subir e alavancar na carreira, ter resultados financeiros, melhorar os seus relacionamentos, se você não olha para a parte que te cabe desenvolver e aprender. Então, essas 9 virtudes, elas precisam ser olhadas e desenvolvidas. Para cada uma vai ter estratégia. E a gente vai aprender isso juntas. Inclusive, esse mês vai ser um mês de desenvolver essas virtudes, e eu vou explicar como que a gente vai fazer. Só que além disso, a gente tem. Ah, Karina, eu já sabia disso, eu já tenho consciência, já estou a caminho, mas mesmo assim eu estou fixada, eu estou estagnada, eu busco desenvolver a minha fé, eu leio a palavra, eu estou num ambiente que me possibilita desenvolver essas habilidades, eu estou nessa busca, mas eu ainda me sinto travada. Por quê? Porque existem alguns impedimentos, e hoje eu quero falar de 3 principais, que são 3 que eu trabalhei, que eu ensino, que eu apliquei e que tem dado resultado. Então, você vai olhar para a sua vida e ver se desses 3, qual que é o que está pegando e vai falar aqui comigo, tá? Eu quero saber. O primeiro deles é a falta de identidade. E antes até mesmo, eu quero te falar o seguinte, desses impedimentos, todos, a base dos impedimentos, dos nossos obstáculos, é sempre o medo, tá? É sempre um medo. O medo de errar, medo de ser julgado, medo de fracassar, sempre um medo. E aí eu vou te falar de 3 aqui. O primeiro deles tem a ver com a sua falta da identidade. Não é porque você não tem identidade, mas é a falta de você se ver como Deus te vê. É uma identidade disfuncional. Então, se você não se enxerga como Deus te enxerga, você não vai agir como a mulher que ele te criou para ser. Faz sentido? Se você se acha incapaz, você vai, né? Na Bíblia fala que a gente só alcança o que a gente acredita. Então, se você se acha incapaz, você vai ser incapaz. Se você acha que não consegue, você não consegue. Então, a gente precisa se olhar na perspectiva de Deus. O que que ele já falou? Quantas coisas ele já falou a seu respeito? Que ele te colocou espírito de ousadia, que ele te fez perfeita, que ele já te colocou dons e talentos, só que você insiste em olhar para você de acordo com a perspectiva de uma outra pessoa que está falando mal a seu respeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa destravar é a nossa identidade, é a forma como a gente se enxerga. Enquanto você não se enxerga capaz, você vai ficar nesse lugar estagnada. Faz sentido, gente? Enquanto você ainda se olha comparando com a outra pessoa, você acha que você é insuficiente.
Então, essa falta de identidade, na verdade, é identidade disfuncional. É você se enxergar diferente da forma como Deus te enxerga. Segundo impedimento que dificulta a gente desenvolver aquelas capacidades, aquelas virtudes. A nossa falta de posicionamento. Lembra que eu falei com você sobre coragem, sobre perseverança e tal? Então, a falta de posicionamento aqui é: você já foi chamada, você já sabe o que precisa fazer, mas você não faz. Por quê? Tá com medo do que os outros vão falar, tá com medo de errar, tá com medo de não ser suficiente. Lembra que eu falei? Todos os impedimentos têm a ver com medo. Então, a falta de posicionamento é essa falta de ação de algo que você já sabe que precisa fazer. Então, se eu sei que eu, Karina, preciso desenvolver a habilidade de perdão, liberar perdão, eu já sei. Como é que essa falta de posicionamento ela poderia expressar isso? Eu não busco aproximar de Deus, conversar com Deus, orar, ler a Bíblia, para me trabalhar e pedir para Ele tirar de mim aquilo que está me dificultando a perdoar. Talvez eu não esteja me colocando a serviço e aí testando minhas habilidades e talentos, sabe? Agindo com ousadia porque eu tenho medo de errar. E aí eu não desenvolvo a coragem, que é algo que eu preciso para ser uma mulher próspera. Faz sentido, gente? Terceiro impedimento. Terceiro impedimento que talvez seja algo que está dificultando você desenvolver aquelas virtudes para se tornar a mulher que Deus quer que você seja. A falta de constância. Lembra da perseverança? Conectada com a perseverança, a gente tem uma outra palavra que é a permanência. Permanecer. Deus quer que você permaneça. Deus não vai prosperar uma mulher que começa e não termina, que fica que é inconstante, fica sendo levada por qualquer vento. Gente, esse dia eu estava falando de uma pessoa que é do meu relacionamento, uma pessoa maravilhosa, super potencial, sabe? Cheia de toda hora ela tá vivendo uma realidade na vida dela. Cada hora eu vejo ela fazendo uma coisa totalmente diferente da outra. É aquela pessoa que tá dando adolescência. Uma mulher de 45 anos na adolescência. Sabe? O adolescente que é hippie, depois vira. Eu vou falar as palavras novas, né? Vira. Como é que chama? Ah, sei lá, gente, eu ia falar grunge. Grunge é da minha época, né? Agora é emo. Sabe? Uma pessoa que agora é emo, depois vira hippie, depois fica roqueira. Da adolescente passa por isso, porque ele tá na busca de identidade. Agora, uma mulher de 45, 50 anos, a gente precisa ser constante. Como é que a gente vai ser constante? Constante naquilo que a gente foi chamada, né? Porque se a gente for constante em algo diferente, não vai ser bom, não. Então, a falta de constância leva a gente a não prosperar, leva a gente a não alcançar o resultado. Então, a gente precisa permanecer mais um tempo, porque é a constância que gera frutos. Imagine se a árvore está plantada lá, ela cansa de ficar plantada lá, ela resolve para outro lugar. Ela nunca vai dar fruto, porque ela vai estar sempre começando de novo. E, ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que tudo isso aqui que eu tô falando para vocês sozinha é difícil, tá? Não é fácil, não. Eu não consegui desenvolver muitas dessas coisas sozinha. Eu sempre tive mentores, sempre tive em ambientes que me supriam aquela parte em mim que era limitada. Então, a comunidade ela existe como esse ambiente para te ajudar, para ser um ambiente fértil para você poder desenvolver essas questões. Faz sentido, gente? Deixa eu ver aqui. Demais, que bom. Então, além das 9 virtudes, a gente tem esses 3 obstáculos que a gente precisa, agora veio a resposta, desenvolver. Então, a gente precisa entender que a confiança no Senhor e a esperança no Senhor e as virtudes, elas precisam desenvolver. E a gente precisa começar a ressignificar esses 3 impedimentos. Ressignificar a forma como a gente se enxerga, melhorar nosso posicionamento, começar a fazer aquilo que a gente já sabe que precisa fazer. E terceiro, ser constante. Então, se eu desenvolvo aquelas 9 virtudes e eu começo a eliminar esses 3 impedimentos, aí sim eu me aproximo desse futuro de paz e prosperidade que Deus tem para mim. Fez sentido, gente, para vocês agora a fórmula? E aí, caminhando para o fechamento, o que que eu resolvi fazer, tá?
Dentro da comunidade Mulheres de Propósito, que eu sei que aqui tem alunas e tem não alunas, e que depois vão assistir isso daqui. Existem mulheres que estão nessa busca de subir de nível, de viver esse novo com Deus, de ser uma mulher próspera, já entendeu algumas coisas, mas ainda precisa desenvolver-se mais, se aprofundar. Na comunidade, um dos bônus que a gente tem é o estudo dirigido. O que que é o estudo dirigido? É um estudo de aprofundamento da palavra, igual a gente está fazendo aqui. Aqui eu peguei sobre as virtudes, mas lá a gente estuda um livro, a gente estuda uma personagem, a gente estudou sobre a vida de Esther e a gente entendeu alguns atributos dela que a gente precisa desenvolver, que tem a ver com o que a gente falou aqui, sobre a sabedoria. A gente estudou sobre Débora, a gente entendeu que uma dos atributos e virtudes de Débora, que permitiu ela ser uma mulher próspera e ter o nome dela escrito na Bíblia, foi a coragem. Então, existem outros atributos que a gente precisa desenvolver. Então, o mês de abril vai ser um mês de semear as sementes desses atributos. O que que significa isso? Pegar tudo isso aqui, mais outras coisas, perceber quais são as sementes que você ainda não semeou, que não desenvolveu o fruto dessa virtude. Então, por exemplo, Karina, eu não me considero sábia. Então, nós vamos começar a semear a semente da sabedoria na sua vida. Então, no mês de abril, a gente vai fazer um estudo que eu chamei de Mulher Próspera 3.1, que a gente vai estudar a mulher de Provérbios 31 para a gente se tornar essa mulher preparada para o próximo nível. A comunidade, ela é para isso, mas nesse mês de abril vai ser diferente, tá? A gente vai fazer um estudo de aprofundamento da palavra. Só que cada mês eu estou fazendo um estudo diferente com a comunidade, tá, gente? Então, teve mês que tem uma plataforma própria, a gente, que é a plataforma da comunidade, mas esse mês eu vou separar o estudo dirigido, e o estudo dirigido ele vai estar liberado para quem não é da comunidade. E como que a gente vai fazer esse estudo dirigido? Vou falar com vocês aqui, tá? Eu recebi esse direcionamento de Deus para abrir porque Deus quer levantar mulheres. E algumas ainda não estão prontas, não deram o passo de vir para a comunidade. É lógico que eu vou sempre chamar vocês para estar aqui conosco, que é nesse ambiente a gente fala, a gente se encoraja, desenvolve inteligência emocional, a gente desenvolve liderança, a gente entende, começa a criar um relacionamento com Deus de intimidade, a gente fala sobre como construir uma escolha profissional com propósito. Lá a gente fala sobre tudo isso. O estudo dirigido é estudo da palavra, da Bíblia, né? Eu sou cristã, eu acredito em Deus. Jesus é a minha fonte máxima de aprendizado e sabedoria. O caráter de Cristo é a quem eu busco como referência. E eu sei que se eu me aproximar cada vez mais dele, eu vou me tornar cada vez mais próspera. Então, nesse mês, a gente vai ter encontros ao vivo todos os dias, numa aula, pela manhã. A gente vai fazer lá no Instagram, no Close Friends, todo mundo que estiver no estudo, as alunas da comunidade e quem entrar nesse estudo dirigido do mês de abril. A gente vai fazer um jejum. Eu vou ensinar vocês, para quem não sabe, fazer um jejum, que é preparar o seu ouvido, o seu coração para ouvir direcionamento de Deus. Então, vou te ajudar a construir esse relacionamento de proximidade mergulhando, não no raso. Quando fala que a árvore, que é você próspera, está junto ao ribeiro, mas as raízes são profundas. Então, para que a gente possa dar frutos, as nossas raízes precisam ser profundas, inclusive na palavra. Então, a gente vai ter vídeos a partir de quarta-feira, praticamente todos os dias, um vídeo que vocês vão ter uma aula comigo ao vivo. Aula curta, tá, gente? De 15 minutos, lá no Instagram, só para quem fizer parte do estudo. Vai ficar fechada para o restante. Vocês vão receber a apostila material, um planner de estudo do mês de abril. Todo mês vocês têm um planner de estudo da palavra. E vão ter a plataforma onde vai ficar tudo gravado, as aulas, o conteúdo, os materiais, e vão poder interagir comigo por lá e no Instagram, no ao vivo, quando a gente estiver nas aulas. Então, nós vamos estudar Provérbios 31. Cada dia a gente vai se aprofundar no versículo para a gente entender, e eu vou trazer para vocês a aplicação prática. Por quê? Eu fui a mulher resistente. Eu fui a mulher resistente. Mas como Deus tem trabalhado na minha vida, eu quero ensinar vocês também a reconhecer aonde vocês precisam melhorar para que ele possa também ter espaço de trabalhar na sua. Então, o estudo dirigido, ele vai ter, para quem quiser participar, um valor simbólico de R$ 37.
Tem aluna até que já comprou para dar de presente para amiga. Como é que vai funcionar? Você vai entrar a partir de amanhã. Amanhã eu vou explicar tudo, vou explicar que dia que nós vamos fazer o jejum. Vocês vão ter liberado à tarde, amanhã já, o material complementar lá na plataforma. Todo dia vai ter a partir de quarta-feira pela manhã. A gente vai ter um encontro ao vivo lá no Instagram, vai ficar gravado no Close Friends, mas depois eu vou subir tudo para a plataforma. Você vai ter acesso a esse estudo para poder se aprofundar e assistir quantas vezes quiser por 6 meses, tá? Quem é da comunidade já vai ter acesso, não vai poder precisar fazer investimento nenhum. Mas esse é só o mês de abril. Então, é como se fosse um mini treinamento, ok? A Karina, gostaram, gente? Que horas os encontros pela manhã? O Adna, a gente está definindo se vai ser às 6 horas da manhã ou se vai ser às 7 horas da manhã, tá? Nós estamos fechando isso até amanhã, eu vou fechar. Que a gente vai olhar, vai ver lá na comunidade, mas ele fica gravado, tá? A aula ela fica gravada para você assistir durante a hora que você quiser, depois, no dia. Você assiste no dia, porque vão ser aulas curtas, tá, gente? A gente vai cada dia vai estudar um versículo e se aprofundar e fazer uma troca. E você vai ter um material complementar e PDF mesmo, para você estudar lá, que vai ter outros direcionamentos para você aprender a fazer esse aprofundamento na sua casa, ok? O valor é R$ 37. Se você já quiser, você vai poder me chamar lá no Instagram ou no grupo da aula, se você estiver no grupo da aula secreta, que eu vou liberar o link lá. E para você que quer continuar a fazer isso de uma forma continuada e mais aprofundada, a gente vai estar mantendo até o mês de abril uma condição especial, que é participar da comunidade Mulheres Diante de Propósito, mais acesso ao estudo dirigido durante um ano, que a gente todo mês faz um estudo de aprofundamento de 997 por apenas 12,69,90. Então, olha como compensa. Se você for participar do estudo dirigido todo mês, se a gente fosse liberar todo mês, você pagaria 37 só para ter o estudo dirigido, você não tem acesso a mim. Na comunidade, a gente tem encontros mensais, a gente vai ter encontros presenciais pontuais, você tem acesso ao estudo dirigido, tem acesso ao grupo de troca no WhatsApp, a uma plataforma com materiais bônus, com aulas gravadas e outros treinamentos que a gente sempre está fazendo por R$ 69,90. Karina, eu quero fazer parte da comunidade por um ano. Aí você vai ter acesso ao estudo dirigido, você não precisa pagar os 37. Não, Karina, eu quero fazer só o estudo dirigido, R$ 37 para participar do estudo dirigido desse mês de abril, que vai ser muito, muito profundo. Eu espero que essa aula tenha trazido algum despertamento aí para vocês. Eu acredito de verdade. Quem vai assistir a gravação, quem estava aqui ao vivo, se de alguma forma fez sentido para você, me compartilha comigo lá no grupo, lá no Instagram. E se você quiser fazer parte, viu, Adna? Se você quiser fazer parte do estudo dirigido, a gente vai liberar o link, você entra. A partir de quarta-feira nós temos encontros e amanhã a gente já vai liberar na plataforma o material complementar, que é a apostila, né? E o planner para vocês estudarem. Todo dia de manhã a gente vai ter a aula do dia de quarta-feira até o final do mês. Vai ficar salva, gravado, e a gente vai estar juntas se preparando para esse novo nível com Deus, tá? Obrigada pelo tempo de vocês, Deus abençoe a vida de vocês, a gente se vê, e eu espero que essa hoje tenha sido uma sementinha plantada aí no seu coração para você viver um novo de Deus esse ano de 2025 e colher novos frutos ainda esse ano, tá? Beijo para vocês, eu te espero no estudo dirigido para quem ainda não é da comunidade ou na comunidade, hein, Ágina? Quem sabe você já não vem para a comunidade uma vez. Viu, ó? Beijo, qualquer coisa eu tiro suas dúvidas lá no Instagram, tá bom? Beijo, beijo, com Deus. Tchau, tchau.